Provérbio de número 21, verso 23, que diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Certamente eu e você já passamos por situações desagradáveis porque nós não tomamos cuidado com aquilo que nós dissemos. Às vezes seja porque alguém nos confidenciou alguma coisa, nos pediu segredo, e nós acabamos soltando aquela história ou aquele acontecimento numa conversa que tivemos com uma ou outra pessoa. Às vezes, num momento de ira, nós respondemos a uma ofensa também ofendendo a pessoa. Às vezes, num momento de alguma decepção, nós falamos algum palavrão, nós ofendemos alguma pessoa, e isso certamente traz transtornos, tristezas e dificuldades para a nossa vida. Todos os provérbios que existem na Palavra de Deus, eles são recheados de sabedoria. E eles têm certamente muito a nos ensinar para a nossa vida prática. Este que nós lemos nos ensina que problemas podem ser evitados. Situações desconfortáveis e desagradáveis podem, quem sabe, nunca acontecer, se nós simplesmente começarmos a prestar mais atenção naquilo que a gente está dizendo. Há um provérbio que diz que existem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha que foi atirada, uma oportunidade que foi perdida e as palavras que são proferidas. Certamente, à medida que a gente vai falando alguma coisa, não é possível catar aquelas palavras no ar e colocá-las de volta em nossa boca, engoli-las novamente, porque a partir do momento em que nós falamos, aquilo que foi dito não voltará atrás. Alguém ilustrou isso de uma certa forma ao dizer que seria o mesmo que nós pegássemos um saco cheio de penas, subíssemos ao alto de um prédio e lá virássemos todo aquele saco de penas ao ar, de maneiras que elas voassem com a medida que o vento batesse nelas. E aí foi dito, inclusive, nesta ilustração, que da mesma forma como não é possível alguém que faz isso recolher todas as penas que soltou do alto de um prédio, assim também não é possível tornar atrás com as coisas que nós falamos. Certamente eu e você já erramos nesta área em nossa vida. E com certeza eu e você precisamos tomar mais cuidado com aquilo que nós temos falado. Uma vez, alguém chegou para o filósofo Sócrates e disse que tinha alguma coisa para contar a ele em relação a alguma pessoa. E antes de ouvir aquela história, Sócrates perguntou àquele homem se ele já havia passado a sua história por 3 peneiras. Aquele homem naturalmente não sabia de que peneiras se tratavam, e o filósofo então pôs-se a explicar. Ele disse que, em primeiro lugar, antes de falarmos alguma coisa sobre alguma pessoa, é preciso passar aquela história pela peneira da verdade. Ou seja, será que aquilo que eu vou contar sobre aquela pessoa é verdade? Eu tenho certeza de que aquilo realmente aconteceu? Ou talvez seja um boato, uma história inventada, ou quem sabe alguma fofoca que foi surgida para denegrir a imagem de alguém. Passada pela peneira da verdade, Sócrates diz que a segunda peneira seria a peneira da bondade. O que você vai falar em relação àquela pessoa é uma coisa boa? Você gostaria que alguém falasse desse mesmo assunto sobre a sua vida com outra pessoa? Enfim, o que você vai dizer é bom ou é ruim? Passada por esta peneira, viria a terceira e última, que seria a peneira da utilidade. O que você vai contar é útil? Vai servir? Vai contribuir? Vai ajudar alguém? E diz a história que aquele homem respondeu a Sócrates: não, a minha história que eu tenho para contar não passa por essas peneiras. E Sócrates então disse: então por que você quer me contar? O que você vai me dizer não é verdade, não é bom e não é útil. Então não precisa contar. É preciso tomar cuidado com as nossas palavras. Nós poderemos evitar muitas dificuldades se nós prestarmos mais atenção naquilo que a gente diz.